Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Por incrível que pareça, o que eu vim trazer condiz com o que a Juliana trouxe. Só que eu vou falar de uma forma diferente. Ela se baseou bastante pela Luciliana Galvão e eu me baseei mesmo pelas minhas próprias experiências e vivências. Então, tudo que eu falo baseado naquilo que eu vivo e experiencio. Lógico que tem todo um conhecimento por trás, todo um estudo, né? Vídeos que a gente assiste, áudios que escuto. Porém, a gente vai passando pelas situações no nosso dia a dia em que é você com você mesmo. Não existe outra maneira, outra forma, por mais que tenham pessoas ali para você compartilhar as suas experiências, você conversar, você falar, mas na hora da situação, quando ela acontece, quando você se ilumina, é como no Instagram aparece muito, quem segue muito, assim, muitos no Instagram que segue muitos lugares que falam muito sobre o despertar espiritual, né, muito sobre a espiritualidade, acaba sempre assistindo alguns videozinhos que fala sobre despertar, que fala sobre de alguma forma fazer você olhar para dentro. Então é como eu vi essa semana um vídeo no Instagram, eu vou rolando, aí vai aparecendo para mim algumas coisas e aí eu sempre me atento a algumas específico. E foi especificamente ontem, aí apareceu para mim de uma situação falando de como os mentores ficam quando você finalmente você desperta, né? Então aí bota aquela algazarra, as pessoas pulando, não sei se vocês já viram. Então eu tiro muito isso para mim quando a gente, não só no despertar espiritual, porque eu não vou falar no contexto do despertar espiritual, porque isso é uma das coisas que eu percebi que a Caixinhos ela trouxe muito para o despertar interior, que independe do despertar espiritual. Lógico que o despertar espiritual ajuda, ele é fundamental para que você se conheça interiormente, sim, mas tem muita gente que desperta interiormente sem necessariamente se voltar completamente ou associar tudo à questão espiritual, porque a gente tem que saber separar uma coisa da outra. Apesar de sermos espíritos num corpo, né, estarmos num corpo de carne, né, mas nós estamos vivenciando situações, emoções em que traz essa questão da humanidade, como a Juliana colocou, e traumas, bloqueios, situações que você viveu com seus familiares. Não adianta que você não vai tratar somente olhando para a questão espiritual. Você tem que olhar para as situações. Você tem que olhar para o que aconteceu, para o que você viveu, para o que você passou, o que aquela pessoa fez. Por mais que seja dito, e a gente sabe que a gente vem sempre para quitar um débito, para um ajuste na questão espiritual. A gente sabe disso, sabe? Quando se tem esse conhecimento, maravilha, porque aí a gente vai se empenhar cada vez mais para fazer aquilo acontecer, não fazer a pessoa fazer aquilo acontecer, mas você olhar para você e fazer tudo acontecer em você e para você. Porque isso é uma das coisas que acontece muito quando
nós começamos essa busca, né, esse despertar interior, né, de você, do autoconhecimento, você desperta para saber quem você é. Quem é a Sabrina? O que a Sabrina está fazendo aqui? O que a Sabrina quer? E não a forma como a Sabrina foi moldada a vida inteira. Então, hoje, a Sabrina, ela está no autoconhecimento, e esse autoconhecimento, em muitos momentos e muitas vezes, eu não posso olhar para o espiritual. Eu tenho que olhar para o contexto da minha vida aqui. Eu tenho que olhar para o contexto do que eu passei, do que eu vivenciei, do quanto eu me coloquei como vítima durante muito tempo da minha vida, do quanto eu mesma, de uma certa forma, acabei me sabotando em muitos momentos, pelo vitimismo, pelo medo, até mesmo querendo sempre mais do outro, ou muitas das vezes até doando, e ao mesmo tempo que doava também queria. Então isso tudo foi olhando para dentro de mim. Foi o lado da psicologia, o lado da terapia. O espiritual me ajudou e me ajuda muito. Muita coisa. Porém, eu também tenho que analisar, porque se eu levar somente para o lado espiritual, porque tudo tem que ter um equilíbrio. Então, se eu levar somente para o lado espiritual, eu vou sempre espiritualmente acabar arranjando uma desculpa para as minhas atitudes. Não, porque foi obsessor, eu agi da forma como eu agi e tal, porque me fez mal em outra encarnação, me fez mal em outra vida. Ou pensar de uma forma diferente. E não, então tudo tem que haver um equilíbrio. Então eu não posso ficar me escorando na questão, por mais que seja falado, ó, foi isso, espiritualmente falando, seja revelado, foi isso, tudo bem. Foi revelado, beleza, ok. Mas eu tenho a minha responsabilidade aqui. Por como eu vivi, pelas coisas que eu vivenciei desde a infância, adolescência. Tem alguma coisa que você pode estar trazendo lá de trás de outras encarnações? Pode, mas você também não tem que se escorar nisso. Trouxe, revelou, ok, então aqui você vai resolver como? Você vai resolver olhando para dentro. Quais são os seus padrões? O que acontece dentro de você? Por que você está reagindo daquela forma? Foi como hoje. Eu gosto muito, como eu falo, eu gosto muito de ter conversas, de conversar, como eu falei uma vez para o Pedro, que às vezes eu gosto de falar, eu gosto de conversar com as pessoas, porque é na conversa que muitas das vezes eu mesma me analiso. É na conversa, conversando e falando sobre situações, que eu mesma faço uma autoanálise. E ali eu percebo coisas dentro de mim, coisas, gatilhos, alguma coisa diferente, outra. Cada um tem a sua forma de se autoanalisar, de olhar para dentro. Essa é uma das formas, é o falar, é na conversa ali do dia a dia. Às vezes, como quem não quer nada, quando você vê a pessoa pergunta para você um conselho, uma situação, daqui a pouco você está falando sobre coisas, vai de um tópico, vai para outro, e nisso, quando você para, que você analisa, caramba, pelo menos isso acontece comigo, eu falei tudo, não foi só para a pessoa, eu falei para mim mesma. Então, quando eu falo, eu presto atenção no que eu falo, porque eu sei que eu não estou falando para aquela pessoa, para dar conselhos, para falar isso, para falar aquilo. Não, eu sei que muitas das vezes eu vou falar para mim mesma. O meu eu espiritual, através de mim,
ele vai se comunicar comigo através desses momentos, para que o meu eu humano escute aquilo que está sendo dito, está sendo falado. E aí é a autopercepção, a autoanálise, de você saber se escutar, saber o que você está falando para você mesmo. Quantas das vezes, quem já não passou por isso, de chegar, as pessoas chegarem e pedir conselhos e tá conversando, tá falando, aí daqui a pouco você começa a conversar, começa a falar, quando você vê, a maioria das coisas que você falou, na verdade, foi para você. Era para você. Só que aí como a Caixinhos colocou aqui, que aí vai da questão da autopercepção, de você não colocar responsabilidade para o outro, de você não passar para o outro, vamos dizer assim, passar por cima daquilo, não, mas eu estou falando para a pessoa, eu não estou falando para mim, eu estou falando para a pessoa, então isso é para ela, isso já é o orgulho, é a não aceitação, porque no fundo a gente não quer admitir que nós temos aquele defeito. No fundo você não quer admitir que você tem aquela falha, que você também erra. Não, só aquela pessoa naquilo que ela veio pedir de conselhos para você, ela que erra naquilo. Se ela veio falar com você, você não erra naquilo. E muitas das vezes a gente sente aquele incômodo quando está falando alguma situação, você sente que isso é para você e você passa por cima daquilo. É como eu coloquei que eu falei assim, chegou um momento que eu falei assim para mim mesma, que tudo que eu escutasse a meu respeito, porque assim, antes de falar sobre isso, que tudo que eu escutasse a meu respeito, então vou falar um pouquinho da Sabrina. Tudo que a Caixinhos falou, a Sabrina do passado, porque eu vou colocar dessa forma, ela se encaixa muito nos padrões de tudo que a Caixinhos colocou. Ela se encaixa nesses padrões, sem tirar nem pôr. E não enxergava isso. E ela mesma não se enxergava. Ela não conseguia enxergar. E mesmo estando, melhorou muito quando foi para a religião evangélica? Melhorou. Mas ainda assim ela não se enxergava. Ela não conseguia olhar para ela. Se fazia de vítima o tempo inteiro. E aí, quando começou a realmente despertar, por isso que eu falo que eu me sentia muito perdida, não pela questão espiritual, mas porque no fundo, eu não tinha uma identidade. Identidade no sentido, por mais que o meu nome só tinha um nome, Sabrina, mas dizer para vocês que eu me sentia Sabrina, eu não me sentia, porque eu não sabia quem era a Sabrina. Eu não sabia quem a Sabrina era, o que a Sabrina queria, o que a Sabrina gostava. A Sabrina, no fundo, ela acabou sendo moldada pela sociedade, ela acabou sendo moldada pela família, acabou sendo moldada pelas situações, ela acabou reagindo, como a Juliana mesmo colocou, diante de tudo que ela passou. Então, ela não agia, ela reagia. Reagia muitas das vezes, na maioria das vezes, para se defender. Então, ela reagia. Nesse reagir prejudicou muitos? Sim, prejudicou muitos. Magoou muitos? Magoou muitos. Ofendeu muitos? Ofendeu muitos. Mas por uma falta de identidade. Por uma falta de conhecimento de si mesmo.
Só que chega um momento é que a evolução, e não só a evolução espiritual, mas a sua evolução, a evolução de quem você é. Você está aqui. Então eu vou colocar assim um pouquinho de lado a questão do eu espiritual. Eu vou falar do eu humano. Que a gente também vai passar a vida inteira aqui conhecendo esse eu humano. Por mais que você, caramba, eu sou isso, naquele momento você vai conhecer um aspecto desse eu humano, da sua humanidade. Você vai conhecer um aspecto. Então você vai passar a vida inteira conhecendo todos os aspectos da sua humanidade, nunca vai ser suficiente. Por quê? Aí eu vou trazer a questão do eu espiritual para o eu humano. Vou inserir os dois juntos. Porque da mesma forma que o eu espiritual, ele também cresce dentro desse eu humano, esse eu humano também vai crescer com esse eu espiritual. Por isso que eu falei antes, tem que haver o equilíbrio. E é esse equilíbrio que a espiritualidade e muitos outros mentores e pessoas, terapeutas, psicólogos, enfim, eles estão procurando trazer a nossa razão, a necessidade de haver esse equilíbrio. Não é anular um em benefício do outro e nem anular o outro em benefício do outro, porque aqui a gente precisa da nossa humanidade para estar encarnado. Já começa por aí. A gente precisa dela para vivenciar, experienciar tudo nessa vida. Mas o nosso eu espiritual, ele faz parte, ele está inserido nessa nossa humanidade, não tem como anular ele. E assim como também não tem como anular a nossa humanidade em benefício do espiritual, porque você vai experienciar, você vai vivenciar tristeza, dor, tudo isso são aspectos dessa humanidade. Então a gente vai vivenciar, então não tem como você anular um em benefício do outro, não existe. O que você tem que encontrar o equilíbrio, é ver a forma de utilizar esse eu espiritual em benefício também, vamos dizer assim, em benefício no sentido de ajudar o eu humano a também se equilibrar. E de que forma a gente faz isso? Da mesma forma que a gente utiliza, a gente pega os conhecimentos espirituais para alimentar o espírito, nós temos que pegar também os conhecimentos que fala sobre mente, fala sobre o nosso corpo, fala sobre, vamos dizer assim, motivacionais, ou que fala sobre psicologia, enfim, cada setor você vai se alimentar do que precisa. Porque, gente, vamos lá. Se não houvesse a necessidade da psicologia, não teria existido Freud. Se não houvesse a necessidade da psicologia para a gente aqui, não teria existido Freud. Assim como se não houvesse a necessidade da medicina, não teria médicos. Mas a gente está aqui, a gente precisa cuidar desse corpo, a gente precisa cuidar dessa mente. Então, todo o conhecimento veio. Isso foi proporcionado para que corpo, mente e espírito estejam saudáveis. Então, como a gente não vai cuidar da nossa mente, como nós não vamos cuidar de nós, e tudo, por mais que quando fala você, o seu eu, o seu id, o seu self, enfim, tudo isso é mental. Tudo que você experiencia de hormônios, tudo isso, o principal sempre vai ser a mente. Então tem aquele ditado que diz: mente sadia, corpo sadio. E a mente sadia é o olhar para dentro.
Por que que você, às vezes, tem uma estafa? Por que que você tem uma estafa mental? Aí diz assim, não, mas eu tô com uma estafa física. Mas também não tem como você só ter uma estafa física e não ter uma estafa mental. E também não está passando por uma estafa mental. Então, tudo isso, a gente vai, no decorrer da nossa vida, buscando esse equilíbrio. Por que que eu estou trazendo isso? Porque às vezes eu vejo muitas pessoas mergulhadas muito no espiritual, e esquece do mental, do corpo, esquece da sua saúde, esquece, gente, tudo é um equilíbrio. Às vezes vejo gente mergulhada só mental, esquece do espiritual, esquece do corpo, e às vezes muita gente só mergulhada no físico, corpo, isso, aquilo, esquece do mental e esquece do espiritual. Para nós vivenciarmos e vivermos o que está sendo proposto, que a Terra, ela está oferecendo para nós, ela está nos chamando a vivenciar, nós temos que olhar os 3 aspectos da nossa vida: mente, corpo e espírito. Não tem como você só olhar para um, mais para um e menos para o outro. Tem que haver o equilíbrio. Precisa haver esse equilíbrio. Porque se não houver esse equilíbrio, como você vai vivenciar esse período que você está sendo convidado, que você ainda está aqui? Como você vai vivenciar o que você precisa passar aqui, o que você ainda tem para passar aqui? É olhando para dentro, encontrando, ajustando, encontrando esse equilíbrio. E a Sabrina, ela está encontrando esse equilíbrio. A Sabrina hoje, ela se autoanalisa, coisa que ela não fazia antigamente. A Sabrina hoje, ela está totalmente diferente da Sabrina de antigamente, da Sabrina do passado. Hoje, se você chegar e perguntar assim, quem é a Sabrina? Eu te respondo. O que a Sabrina quer? Eu te respondo. Aonde a Sabrina quer chegar? Eu te respondo. É como o que eu ia falar antes, que eu vou falar agora. Que eu fazendo toda uma análise, hoje a Sabrina, ela faz de todos os momentos, de todas as situações para crescer. Não importa, às vezes que seja, mas não está compreendendo, não está isso, aquilo, para mim não importa. Eu não vou me deixar abater, como eu me deixava antigamente, por um comentário, por uma situação, por uma coisa, por uma forma de pensar, como pensam a Sabrina. Não, eu vou pegar aquilo e eu vou crescer. Mas olhando para dentro de mim. Em que sentido? Me analisando. Se, vamos supor que alguém faça um comentário negativo a respeito da Sabrina do passado. Que Sabrina do passado era isso, era aquilo, alguma coisa nesse sentido. Vamos supor que se alguém chegar e fazer um comentário negativo, eu não vou me prender àquilo. Foi. Não é mais. E se ainda tem algum resquício, alguma coisa que tenha que mudar, eu vou pegar aquilo, eu vou transformar em trampolim para eu mudar. Eu não vou me abater. Entende, gente? Por que eu falo isso? Porque
Quando a gente está sendo, todos nós estamos sendo convidados a passar por esse período de transformação, vocês vão ouvir muitas coisas. Só que muitas coisas que, no fundo, para o nosso eu humano, ele não vai gostar. Mas por que não vai gostar? E se te incomodar? E se ainda tiver alguma coisinha ali que te incomodou, que você ainda tenha que mudar? Incomodou? Incomodou por quê? Se incomodou, tem alguma coisa. Se mexeu, tem alguma coisa. Então, se mexeu, volta lá e vai olhar. Porque, às vezes, a gente acha que curou aquilo num todo, completamente. E quando acontece uma situação que os seus mentores, que aí eu vou falar na parte espiritual, que os nossos mentores, olha, vamos ver realmente, ó, ainda tem essa frestinha aqui, mas não está percebendo muito não. Então vamos criar situações, algumas coisas para fazer perceber que ainda tem coisas para mudar. E aí eles vão fazer isso acontecer. Aconteceu, sentiu, mexeu, olha para dentro, ao invés de reagir. Silêncio, neutro, no sentido de não reagir, mas agir. Em que sentido? Não discute, não responde, aquele momento para e olha para dentro de você. E se tiver que agir, no responder, preste atenção no que você fala. Se o que você está falando para você. Se alguma coisa que você está falando naquele momento não é para você, e você está achando que você está dando uma resposta para aquela pessoa. E na maioria das vezes não é. Por quê? Porque a gente se coloca, sem perceber, em todos esses papéis que a Caixinhos trouxe. A gente acaba se colocando, eu sempre costumo dizer e falar, que o nosso eu humano, o nosso ego ou a nossa IA, ela é maravilhosa. Por que maravilhosa? Porque ela sempre vai dar um jeito, arranjar uma forma de pegar uma situação, alguma coisa que está fazendo você está crescendo e tudo, mas ela está ali, não tem como você neutralizar ela. Ela faz parte, ela precisa estar ali. E quando ela percebe que de algum motivo, alguma forma, ela está perdendo o controle, alguma coisa, ela é como eu costumo dizer que é camaleão. Ela se adapta, ela vai se adaptando às situações, à sua evolução, ao seu crescimento, e assim vai. E como você vai entender, vai descobrir essas adaptações? Olhando para dentro. Não existe outra fórmula, não existe varinha mágica, não existe o outro fazer isso por você. E nem existe você só ficar olhando para o outro. Tá? Então a gente vai fazendo isso com tranquilidade. Tranquilidade no sentido sem martírio, sem se martirizar. Entender a sua humanidade. Respeitar a sua humanidade, mas também não aceitar quando você está errado. E não passar a mão na sua própria cabeça. Porque, como eu falei no outro vídeo, que eu quis gravar porque é uma coisa que eu estava vendo muito. Não, está tudo bem, respeita a sua humanidade, errou, está tudo bem. E aí eu vi muita gente se agarrando a isso, a esse está tudo bem. Não, não está tudo bem. A partir do momento que você se agarra àquilo e continua da mesma forma, não está tudo bem. Uma coisa é você entender
que dentro dessa humanidade você vai ter reações, você vai cometer erros, falhas, mas você vai levantar e você vai continuar se dedicando, se analisando para não cometer aqueles erros, aquelas falhas de novo. Você pode cometer outros, mas você vai procurar se dedicar para não repetir aquele mesmo erro. Porque a nossa humanidade, ela nos permite isso. A nossa humanidade, ela nos permite falhar. Mas é como diz aquele ditado. Como é que se fala? Errar uma vez é humano, errar 2 vezes já é burrice. O mesmo erro. Vou colocar dessa vez. E não erros diferentes. Então, quando o mesmo erro que você erra uma vez, que eu falo, já é humano. Sim, por quê? Porque você está aprendendo. Agora, quando você erra o mesmo erro 2, 3, 4 vezes, aí já não é a sua humanidade, já é muitos aspectos que a Juliana trouxe. Muitos aspectos. Então, nós temos que nos acolher, sim, nos acolher, nos respeitar, entender a nossa humanidade e ir trabalhando cada uma delas, cada aspecto, porque, como eu falei, existem os aspectos da nossa humanidade, do nosso eu humano, que nós vamos passar a vida inteira descobrindo, assim como também existem aspectos do nosso eu espiritual, que a gente vai passar a eternidade toda descobrindo. Por quê? Cada encarnação do nosso eu humano, cada encarnação que você vem, por mais que é a humanidade, sim, é a humanidade, mas só que você hoje está encarnado, um homem está encarnado, amanhã você está encarnado uma mulher, então são aspectos diferentes, porque ninguém é igual, né? Você não vai nascer, eu não vou nascer igual a Jace, nem igual ao Arthur, nem igual ao Arthur. Eu vou ter as minhas reações, o meu modo de pensar, o meu modo de ser. Então, eu vou ter a minha humanidade. Assim como o Arthur vai ter a humanidade dele, a Jace é dela, Dani, a dela também. Então, gente, nós temos que entender e olhar isso muito amplo. E aproveitar cada situação, conteúdo que ela trouxe hoje, se baseando na Lucilena Galvão, conteúdo que a Lucilena Galvão traz, se baseando em outros, e assim a gente vai procurar outros para olhar para a questão do aspecto humano. E também conteúdo espiritual para olhar as questões espirituais. Conteúdo, alimentação, aqueles livros, né? Alimento de A a Z, toda essa parte, médicos, nutricionista, toda essa parte do corpo, academia, ou yoga, que também trabalha mente, trabalha corpo, livros profissionais que ajudem, meditação para trabalhar. Então, tudo é um equilíbrio. Tudo. E a gente precisa, dentro de todo esse sistema que a gente vive nesse mundo, fazer isso acontecer, fazer esse equilíbrio acontecer. A gente não pode sentar e ficar esperando esse equilíbrio cair do céu, esse equilíbrio vir de mãos beijadas para a gente. Ainda mais nesse sistema que nós vivemos, esse sistema mundial que nós vivemos. Então, nós temos que, cada um de nós, você vivenciar o seu, assim, e dessa forma, olhando, vivenciando para si, olhando, a gente consegue construir um todo. A gente consegue ajudar o outro.
Então, eu queria fazer essa complementação do que a Juliana, quando eu escutei ela falando, eu falei, caramba, era o que eu queria trazer, só que de uma forma diferente. E ela trouxe mais dentro da área dela, porque ela é psicóloga, então a formação dela é psicologia, então ela trouxe mais um termo técnico, mais, né, da forma psicologicamente falando, né? E eu já trouxe já da minha forma, a forma lá Sabrina falando e vivenciando, estudando algumas coisas, escutando o que outras pessoas falam, aprendi muitas coisas com o que ela falou, me identifiquei ali muitos aspectos do que a Sabrina vivenciava, né? Fiquei olhando, falei, caramba. Então, eu acredito que muitos aqui devem ter se identificado, né? Assim como eu identifiquei muitas coisas do passado, como eu era, e algumas coisas que eu ainda preciso melhorar, e eu estou em busca dessa melhoria, porque eu não sou perfeita, eu estou em busca dessa melhoria. Então, é assim como eu me identifiquei, eu acredito que muitos aqui tenham se identificado, né? Eu espero que tanto o vídeo que ela trouxe, quanto o que eu estou falando agora, compartilhando com vocês o meu modo de pensar, né, o que eu penso, um pouquinho do que eu vivencio, um pouquinho de toda essa mudança, essa transformação que eu estou fazendo acontecer na minha vida, porque eu quero, não por dizer, por causa do trabalho espiritual, não. Não é por causa do trabalho espiritual. Ele foi o meio, ele foi uma forma. Mas é porque eu quero me melhorar. Porque seria muito fácil fazer o quê? Transferir. Você vê que até aqui eu poderia fazer essa transferência. Eu não estou livre disso. A gente transfere, como ela falou, a transferência sempre para o outro. Eu não poderia fazer essa transferência, mas estou sendo bem sincera, e isso é uma das coisas que eu falo muito para os médios, hoje em dia, quem convive comigo, que vê, eu procuro sempre dizer, assuma a responsabilidade por você, não transfira, não fica transferindo para a espiritualidade, não fica transferindo para os espíritos, não fica transferindo para os mentores. Faça você, assuma você, olha para dentro, porque é muito fácil. Não, porque é isso, aquilo. Não, é você e você. Os mentores estão ali para te auxiliar, para te ajudar na tua caminhada, te ajudar na jornada, até mesmo com uma orientação. Mas quem tem que olhar para dentro, quem tem que vivenciar, quem tem que ter a responsabilidade pelos seus pensamentos, pelos seus atos, pelas suas escolhas, somos nós. É esse mundo que a espiritualidade está querendo trazer para nós. O mundo de regeneração, ele é isso. O mundo de regeneração não é essa transferência, esse sistema de transferência que foi ensinado para a gente, foi passado de geração para geração, geração para geração, geração para geração, encarnação, a gente vivendo, repetindo, não. Chega. É por isso que eles estão trazendo. É por isso que eu estou fazendo essa formação de terapeuta mais consciente, mais de assumir a responsabilidade pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas escolhas, e não fazer transferência para os outros. Assuma, seja responsável, seja autorresponsável. Porque é isso que esse momento está pedindo. E é a forma que a gente tem também falando da parte espiritual, de encerrarmos ciclos que a gente já vem trazendo de outras vidas. É a autorresponsabilidade. Não existe outra forma. De encerrarmos padrões ou contratos, enfim, tudo aquilo que foi identificado em registros acásticos, aquilo, tudo tal. Foi desfeito e tal. Tá, tudo bem, beleza, ok, foi desfeito. Mas o que você vai fazer para continuar mantendo aquilo?
O que você vai fazer para continuar mantendo aquilo que foi desfeito? Porque é muito fácil chegar e dizer foi desfeito. Fui lá, fiz, foi encerrado, foi contrato, acabou, não tem mais nada. Tá, beleza, vou continuar a viver a minha vida, mas e aí? Qual vai ser a sua conduta? Você vai fazer diferente? Você vai pegar tudo que foi falado, todos os conteúdos, tudo aquilo, você vai fazer diferente, vai colocar em prática, vai fazer a mudança acontecer na tua vida, para que aquilo não se repita? Por quê? É muito fácil para eles chegarem, você acontecer alguma coisa, pegar um chip, colocar de novo. Vem cá, vamos desdobrar, vamos lá, assina o contrato, vamos lá, de novo, volta. Não existe outra forma, gente. É autorresponsabilidade, é dia após dia, você fazendo a sua parte, e fazendo a sua parte, e fazendo a sua parte. Para que você dê continuidade, para que aquilo permaneça. A gente não quer tanto a prosperidade num todo, então o que você está fazendo na sua vida para você ser uma pessoa próspera? O que você está construindo? O que você está fazendo para você? Para você ter essa energia da prosperidade. E quando eu falo prosperidade, vou falar de novo, eu não estou falando de prosperidade financeira ou material. Porque a maior prosperidade é você estar bem com você. A maior prosperidade é você ser feliz, mesmo no pouco que você tem ali, aquele pouquinho, como Chico Xavier era feliz. Então, o que você está construindo? O que você está fazendo? Está aproveitando? Está se dedicando, fazendo a sua parte para você? Porque caridade, gente, caridade sem uma construção, você pegar quantos não fazem caridade por fazer? Como já ouvi de relatos de vida e espíritos aqui, para trazer mensagens e falar sobre a caridade. E fazer caridade porque está contando. Não, ontem eu não fui fazer, eu não distribuí, não fiz isso, não fiz aquilo, que tal. Mas a principal caridade que é com você, na sua mudança, para que você tenha uma nova mentalidade, uma nova consciência, aí sim você entenda verdadeiramente o fundamento, o significado, a importância, tudo da caridade. O que é a caridade? Aí você entenda. Aí sim, quando você for fazer caridade, você sabe realmente como a energia que você está emanando, o significado daquilo para você, como você está fazendo aquilo, como você está auxiliando o próximo. Não é só no alimento, na distribuição da quentinha, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Aí sim, gente, a gente vai saber realmente o que é a verdadeira caridade. Porque fraternos nós ainda não somos. Nós não somos nem fraternos conosco mesmo. Não somos fraternos conosco, ainda não. Estamos caminhando. Antes era falado que era para a gente fazer a caridade para o próximo. Jesus, né? Muitos vieram lá atrás ensinando isso de fazer a caridade para o próximo. Por que eles fizeram? Porque a gente ainda não tinha maturidade suficiente de fazer para nós. A gente não tinha essa maturidade de entender verdadeiramente o que era amar a próxima como a ti mesmo.
Então, para a gente não se endividar tanto e a gente entrar pelo menos no caminho da caridade, da fraternidade, do amor, vamos dizer assim, foi ensinado isso para a gente ir fazendo a caridade. Só que hoje nós estamos num outro momento de amadurecimento, numa outra etapa, em que nós temos condições de entender verdadeiramente o que é a caridade. Eu aprendi muito isso na religião evangélica, que fala assim, a primeira caridade ela começa dentro de casa. Entende, gente? A primeira caridade ela começa dentro de casa. Começa com os domésticos na fé. Doméstico já quer dizer o quê? Está dentro de casa. Por quê? Porque a gente é muito fácil, os dentro de casa, que são aqueles que a gente tem desentendimento, tem problema, tem isso, tem aquilo, que tal, a gente acaba virando as costas, não fazendo. Foi como um testemunho que eu vi de um pastor, esqueci o nome dele, que ele contando da vida dele, como é que foi, da mãe, com o pai, com a irmã, aquela coisa toda. E aí ele foi mudando, transformando a vida dele, né? Sendo que o pai batia na mãe, era, né, mais ou menos isso. E o que o pai acabava fazendo com ele, ele fazia com a irmã. Então, o que o pai fazia com ele fazia com a irmã. Aí ele cresceu, aquela coisa toda, se batizou, se converteu, começou na mudança dele, na transformação dele. Ele começou em muitos lugares, as pessoas, né, se inspirando na história dele e tal, mas a única pessoa que ele não conseguia ainda ter um contato era com a irmã. E um dia a irmã dele chegou e disse assim para ele: eu não acredito nada do que você fala para essas pessoas. As pessoas podem acreditar em tudo que você fala, mas eu não acredito. Não faz diferença nenhuma para mim tudo que você fala. Pode fazer para elas, mas para mim não faz. E aquilo desabou ele. Desabou. Foi para casa, trancou dentro do quarto, ele ficou se remoendo todo, aquela coisa toda e tal, pedindo, orando para que Deus mostrasse para ele. E aí iluminou. Aí até que um dia ele ligou para a irmã e disse: eu estou indo aí, eu preciso conversar com você. Aí ele chegou na frente dela, se desmanchou e falou para ela: eu quero te pedir perdão. Eu quero que você me perdoe. Por todas as vezes que eu fiz isso. Ela chorou na frente dele. Ela chorou, ficou chorando, e ali ele entendeu, porque naquele momento, quando ela chegou na frente dele e falou para ele: eu não acredito, tudo que você faz, você mudou, as pessoas, você pode ter mudado, eu vejo que você mudou aquilo, vejo a sua mudança, mas tudo que é a sua mudança, o que você fala para essas pessoas não faz diferença para mim. Mas por quê? Porque ainda faltava dentro da casa dele. Ainda faltava dentro da casa dele. Então, por isso que diz que a caridade, ela começa com os domésticos na fé. Porque a maior rixa que a gente tem é de dentro de casa. É muito fácil fazer caridade para os que estão lá fora. Porque você não conhece, você não convive. É muito fácil. E com os de dentro. Então, queria deixar essa mensagem para que a gente possa pensar e entender que para fazer a caridade, fazer a verdadeira caridade, por isso que eu falei que a gente ainda não sabe verdadeiramente o significado da caridade, o que é realmente a caridade. A gente ainda não sabe porque nós ainda falhamos com relação à caridade. Porque falhamos dentro.
E eu acho que a caridade tem tudo a ver com relação ao amor próprio, porque a gente só pode dar para o próximo aquilo que nós trabalhamos dentro de nós e que a gente cultiva dentro de nós, alimenta, modifica, transforma. É dessa forma que a gente pode dar para o próximo. Tá bom, gente? Agradeço.